Rogério e Vládia, a sinergia que entrega, nos ilumina e carrega. Com cada história contada, a humanidade é elevada, compartilhando momentos, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Toda emoção captando, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Boa noite! Olha nós aqui em outro dia. Uma quarta hoje, né? Dia de Sinergizando especial. Exatamente. Excepcional. Hoje é um dia bem diferente, porque na realidade antecipamos no dia. Vai ser uma live tão bacana que, ó. Então, hoje, né? Estamos aqui de novo com o Sinergizando. Para quem não nos conhece, eu sou a Vládia. E eu, Rogério Pérez. E a gente idealizou esse projeto do Sinergizando a partir dos nossos trabalhos. A gente fazia trabalhos. Opa, Tá dando retorno. tá dando. Que retorno é esse que está dando? Só um pouquinho. Mas, enfim, nós tínhamos os nossos trabalhos e agora acho que sim. E a gente, no nosso trabalho individual, a gente pensava em fazer uma coisa junto. E aí idealizamos o Sinergizando. E aí, tá, agora acho que vai. Enfim, e aí a gente idealizou o Sinergizando. E isso a gente fez uma live semana passada falando sobre como que a gente criou esse trabalho, qual era o objetivo dele. A live de número 21. Dá uma olhadinha lá no canal, foi bem legal, né? A gente falando sobre as nossas coisinhas. Foi bacana pelo seguinte, porque a gente acaba revelando processos, né? Processos que a gente faz no dia a dia. As pessoas, às vezes, quando nos olham de longe, assim, não é só no nosso caso, né? Eles devem estar chegando, não tem um dia a dia como o nosso. Né? E a gente, na realidade, busca. A gente também busca um processo maior, busca uma solução, né? Mas, então, o objetivo do Sinergizando sempre foi trazer assuntos que tragam justamente essa expansão de consciência, autoconhecimento, mudança de hábitos, né? A gente começou a conhecer tanta gente bacana que trazia ideias e trazia propostas diferentes na saúde, na espiritualidade, na maneira de se conectar consigo mesmo, de se cuidar, que a gente resolveu, né, tipo, de que forma a gente pode levar isso para o mundo, para as pessoas. Quando a gente falava desses assuntos, a gente nunca tinha ouvido falar. Então, foi aí que surgiu a proposta do Sinergizando. E, a partir disso, a gente tem outras ideias, né, para ir implementando, para crescer isso, né? Mas isso é bem legal, né? Porque, na realidade, a gente vai levar também. O que a gente pode passar, né? O que a gente pode estar trocando? É aquilo que a gente comenta muito, né? Como é válido a gente levar processo para que a gente um vai trocando com o outro, um servindo, um dando a mão para o outro. Vamos crescer juntos, vamos lá. E
nesse aspecto aí já começamos a, né, crescer. Nossa. Agora, a partir da semana passada, a gente começou a ter um patrocinador também de um processo bacana que a gente conheceu, né, de pessoas bacanas também que a gente conheceu, e então temos agora o patrocínio do Biocentro. E da família plasmática. É muito bacana. O processo do Biocentro é muito... O que isso aqui traz... A primeira coisa que as pessoas buscam no Biocentro é o alívio de dores, né? Eu estou com dor articular, estou com dor no joelho, dor em algum lugar, dor de cabeça. E por aí vai, não importa. Nossa, é bem interessante. Mas ele vai além. Ele vai além. Ele vai além por quê? Porque ele começa a ir em direção a melhorar processos físicos, processos mentais, processos emocionais. Então, eu costumo falar que para você ter uma vida razoável, né? Eu costumo sempre ter aquela história de vou meditar em cima da cama de prego. Um dia até você pode meditar em cima da cama de prego. Você fica tão leve que dá para meditar em cima da cama de prego, né? Mas, quando você começa a meditar, o bom é você chegar e ter um corpo bem tranquilo, né? Bem confortável. E esse processo aqui faz exatamente isso. Aliviar, melhorar o corpo, trazer saúde, trazer bem-estar. Esse é o processo do Biocentro. E, com isso, a gente está aqui sendo patrocinado por eles. Um barato, né? Temos uma novidade mais hoje, né? Quem comprar, adquirir o Biocentro no site lá da Família Plasmática, onde tem todos os produtos, todos os modelos, todas as particularidades de cada um, como que funciona cada um e qual a diferença entre todos, tem todas essas informações no site da Família Plasmática. E quem adquirir o Biocentro lá, colocando o código do Sinergizando, vai ganhar de brinde, vai ganhar junto um selo de 13 ml, que é esse selinho aqui. E para potencializar os efeitos do Biocentro, né? O selo esse é para colocar em algum lugar específico do corpo que está com dor, ou que está com algum desafio mais físico, né? Aí está o site, aí que é o site, como você encontra lá dentro do site, aí tem bastante coisa, lá tem bastante informações. O que são esses selos? Isso é fantástico. Então, vários modelos. Mas quem comprar o Biocentro com o código do Sinergizando vai ganhar esse modelinho aqui. É, maior. O que acontece com esses selos? Você faz um trabalho lá com o Biocentro e aquilo dali para você manter esse trabalho, muitas vezes, eu quero uma coisa que mantenha-se durante mais tempo, porque o negócio está doendo, então bota o selinho em cima. Bota no celular, fica bacana, né? Vários modelos, aqui com diamante, aqui o selinho mesmo, que esse verde menorzinho, esse aqui que é o Infinity, né? Que não é um material mais rígidozinho, né? Que dura mais. Enfim, todas as informações do Biocentro lá, então, entra lá, dá uma olhadinha. Se quiser adquirir um Biocentro, usa o código do Sinergizando para ganhar o brindezinho. E chega de papo, né? Estou passando um negócio errado, estou passando aqui o Bernardo, não é o Bernardo, é o Biocentro que vai entrar de cara ali. Aqui está o site da Família Plasmática. Ali. Isso aí é o site da Família Plasmática. Entra aí, vê preço, vê valor, vale a pena. Você não tem ideia como é que vale a pena. Tem de vários tipos, vários modelos. Tem com grafeno, tem o fulereno, tem com diamante, é básico. Então, você não vai ficar no 0 a 0. Todas as funções, cada uma é diferente para que serve. Exatamente. Tem a pulseira. As pulseirinhas, tudo. E se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato lá com a Família Plasmática ou deixar a dúvida aqui no nosso Sinergizando ou lá no Instagram do Sinergizando também, esse que a gente está... O telefone. Né? Lá no Família Plasmática. Isso, né? Ou nos chame aqui, ou chame direto ali, aí está o WhatsApp deles. Bom, tem mais. Tem um curso para você aprender a manejar o Biocentro. Eu já tenho o Biocentro, bacana, mas eu quero virar um terapeuta plasmático, saber trabalhar com isso, ter realmente a possibilidade. Então, tá aí o curso, tá lá. São 4 aulas online.
vão ser 15 módulos. 15 módulos. Você vai ter uma infinidade de processos sendo aprendidos lá para que você possa realmente trabalhar com isso, atender. E tem uma coisa, você pode atender à distância. Eu tenho uma prática bem interessante nesse sentido. Eu atendo gente no mundo inteiro à distância. Tem tanta coisa para contar que você não tem ideia sobre esse processo. O que a gente já conseguiu fazer à distância? Pessoas na Europa, pessoas na África, nos Estados Unidos, pessoas em vários pontos do Brasil. Você bota a pessoa lá e faz o trabalho à distância. É muito bacana. E você vai estar aprendendo a trabalhar com isso. Trabalhar com o Biocentro à distância. 4 aulas online e 15 módulos, para que você possa ter uma abrangência bem interessante nesse aprendizado. Não ficar de blá, blá, blá. Você vai lá, já sabe o que tem que ser feito, você sair desse curso com Confiança. Exatamente. Confiança. Exatamente. Também está lá no site da Família Plasmática e no Instagram da Família Plasmática, todas as informações, e também, se tiverem outras informações, só chamar aqui, deixar nos comentários ou entrar lá no Instagram também da Família Plasmática. Anota o telefone aí, que esse telefone aí é o telefone do curso, o telefone de informações sobre o Biocentro. Anota aí, vamos lá, vamos fazer a festa aí. E agora chega de papolândia, vamos ao que interessa também, que é chamar o nosso convidado especial, que a gente trocou o dia da live hoje, porque ele não podia na quinta, e a gente fazia questão de ter o Bernardo ao vivo aqui com a gente, e não numa live gravada. Eu tenho uma experiência muito interessante com ele. O que aconteceu, né, que foi bem bacana. Conheci o Bernardo, chega o Bernardo no consultório que eu atendia no Rio, ele veio fazer um trabalho chamado Reconexão comigo, né? E o Bernardo vai e comenta que ele estava indo fazer o trabalho porque o evidente tinha comentado com ele que seria interessante fazer o trabalho comigo. Que negócio é esse? Meu nome na boca das videntes, que história é essa, né? Bem, Bernardo fez o trabalho, foi um trabalho muito bacana, primeiro e segundo dia. Uma figura que teve uma amorosidade. A gente, quando está com o Bernardo, vai ficar abraçado. É trazer para casa. Ele sabe disso. Não, isso não sou eu. As pessoas que convivem com ele todos falando a mesma coisa desse tipo. E o que teve de interessante nessa história? Bem, o Bernardo foi lá, fez o trabalho, ao terminar o trabalho, ele falava exatamente isso, que ele gostaria muito de... ele, como professor universitário, ele queria começar a fazer alguma coisa na área terapêutica. Ele começou a fazer alguns trabalhos na área terapêutica, e sempre que eu ia ao Rio, ele me convidava para que eu experimentasse o trabalho. A gente não conseguia conciliar, era uma coisa séria para conciliar, não tinha jeito. Um dia, a dona Vládia teve a experiência, primeiro que eu, coisas assim. Nosso trabalho com o Rafael nossa, meu Deus do céu. Né? E eu fiquei assustado com isso, né? Eu quis fazer também. Mas ele vai falar bastante sobre isso agora. Isso aí é. Querido Bernardo, seja muito bem-vindo aqui no nosso modesto espacinho sinergizando, que a gente está sentindo muito de trazer. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com esses grandes amigos de jornada aí que a gente adquiriu nos últimos anos. Assim, é um mega prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço a disponibilidade também de troca de dia aí, porque realmente a agenda está meio complicada aqui comigo. Mas vai ser um prazer esse bate-papo. Eu espero que a gente tenha uma noite bem... alternativa, digamos assim, divertida e com o astral lá em cima. Ter você aqui, Bernardo, foi uma conquista para ele, porque ele ficou o nível de negociação para ter você aqui. Faz tempo, né? Nossa Senhora, meu Deus do céu, que negociação que foi essa história. Valeu, Bernardo. Até que quando a gente percebeu que poderia tê-lo aqui, mas seria gravado, a gente muda o dia da live, né? É aquilo, né, gente? Acontece no dia que precisa acontecer, na hora que precisa acontecer, a gente já parou de questionar as coisas que o universo traz aí pra gente. Deixa eu falar com o pessoal. Boa noite a Sandra, boa noite a Cidinha, boa noite a Maria Cecília, a Bianca, a Selma, a Fátima está aí, só. Tanta gente está chegando, a Rosemary, a Glória,
A Angelina está desde o início aqui, né? Mas agora, então, ô Bernardo, conta pra gente aí como que surgiu, como que começou. Então, ele falou aí da reconexão, né? Que vocês se encontraram, e aí? Como é o Bernardo, né? Quem é o Bernardo? Pô, eu falei aqui que ele é um professor universitário, a pessoa está assim, ah, meu Deus do céu. Pois é, eu faço mil e uma coisas hoje em dia, né? Eu trabalho como professor universitário, e às vezes, né, visto a capa que eu prefiro aqui, que é a capa do terapeuta. Assim, trabalhar com espiritualidade é uma coisa que mexe dentro da gente, né? Espiritualidade, com energia, e eu acho que isso mostra assim também como que a gente não pode ser uma pessoa só, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma vertente mais para o mundo dos negócios ou para o mundo acadêmico, a gente também tem essa parte mais espiritualizada. Eu tive o prazer de conhecer o Rogério uns anos atrás, com esse atendimento que foi assim, um divisor de águas na minha vida, que foi a reconexão. Né? Como você estava comentando, uma vidente comentou comigo, olha, você tem um processo aí com o pessoal de lá de outros lugares e de lá de trás que você precisa dar uma mexida. A vida estava estranha naquele momento. E aí ela nem falou nada, ela só falou assim, procura o Rogério. Eu, quem é Rogério? Eu fui pesquisar, não sabia nada, né? Normalmente as pessoas até começam, eu acho, né, Rogério, com o trabalho da ativação frequencial, por exemplo, né? Eu já fui, não, já que é para, né, mudar alguma coisa, vamos logo porta, né? Mas, lá ô, no Bernardo, fundo. eu também, né? Eu, quando fiz, eu fui direto para a reconexão. As pessoas começavam com o outro e, não, vamos lá. E realmente, né? A gente falou muito sobre a reconexão na live passada, que traz essa mudança, né? Sim, sim. E aí, assim, eu vou dizer que eu comecei nessa área assim da espiritualidade e não ainda como terapeuta quando eu estava na barriga da minha mãe. Minha mãe frequentava um terreiro de Umbanda, ela era médium, e aí algumas outras pessoas da família também. E era muito interessante porque assim todos os problemas que minha mãe teve durante a gravidez e após, assim, quando eu era muito bebezinho, a primeira coisa que ela recorria era ao centro. Assim, eu lembro de histórias que minha mãe conta ainda, né? De que quando era criança eu não dormia à noite porque eu ficava conversando, falando com os amiguinhos espirituais, e que aí ela ia lá 2 horas da manhã na casa da mãe de santo, era uma mãe de santo toda especial, ela chegava na porta, ela não precisava fazer nada, a mãe de santo abria a janela e pode entrar. Então, assim, tinha uma conexão ali, e foi um suporte que ela teve aí durante muito tempo. E aí, assim, passaram alguns anos, eu fui sendo cuidado, né, pela minha mãe, por essa mãe de santo, eu nem sabia, não tinha consciência ainda disso, era criancinha. Frequentei, enquanto criança, né, o terreiro, mas não era médium, era um consulente, né, como qualquer outro. E até que chegou um certo momento da minha vida, assim, as coisas começaram a travar, estava tudo dando errado, não tinha emprego, o amor estava uma M, depressão, ansiedade, tudo junto, assim, caos. E aí eu só recebi um recado de uma entidade desse terreiro, que eu já não frequentava há alguns anos, ela falou assim, vem aqui que Pombagira quer falar contigo. Aí eu, já tô na M, tô no fundo do poço, pior do que isso não vai ficar, vamos lá, vamos ver o que vai ser. E aí foi o bendito dia que ela falou assim, então, tudo que está acontecendo na sua vida é por conta do seu lado espiritual que você precisa trabalhar e que até agora você foi segurado pela mãe de santo que tinha falecido há pouco tempo, na época. E aí, então, assim, a proteção toda lá que eu tinha, esse suporte, acabou, e aí agora eu que tinha que dar conta daquilo dali. E aí eu entrei no terreiro, né, tive alguns processos lá dentro dessa casa, depois fui passar para uma outra casa, fui, né, procurando o meu lugar, digamos assim. E aí, assim, teve um momento que eu vi que a vida voltou a travar, assim.
algumas coisas estavam acontecendo, estavam muito estranhas, com alguns parentes meus, com família próxima, comigo, com meu relacionamento. E aí foi que eu fui na vidente, e a vidente falou do Rogério, e aí bem, vamos embora, né? Já que é para entrar nessa porta, vou entrar com tudo. Vou chutar o balde aqui e vamos embora, vamos ver no que vai dar. Então, era assim, são momentos na minha vida que o negócio está pegando muito e que eu tenho que fazer uma virada de chave muito rápida. Daí o Rogério foi, assim, para mim, ele foi o divisor de águas na minha vida, porque foi com o trabalho dele de reconexão que, assim, eu comecei a perceber que a espiritualidade era muito mais ampla do que eu imaginava. Ele que fez ali o meu primeiro, digamos assim, o meu pontapé para o despertar, sabe? Então, eu sou muito grato ao Rogério por isso, porque eu era uma pessoa completamente diferente antes da reconexão com o Rogério, e a vida deu uma guinada para um lado que assim, eu não imaginava e não previa, e assim, sou muito grato por tudo que aconteceu e pelo Rogério ter entrado na minha vida naquele momento. E aí a gente conversando, a amizade foi surgindo ali durante os anos, né? E agora, gente, o que acontece é assim, eu conheço alguém que está fazendo trabalho incrível. Rogério, você precisa conhecer, olha aqui, legal. O Rogério faz a mesma coisa. Roberto, você tem que passar por atendimento de fulano, que é muito legal. Então, assim, e a gente contando os nossos causos, né? Que a gente vai acontecendo durante os atendimentos, a gente tem muitas histórias para contar. Né? E um belo dia, marcando com o Rogério para vir aqui no meu espaço, para a gente conversar. Veio a Vládia, eu não sabia quem era, não estava sabendo de nada. Um amor de pessoa, a gente se conectou muito bem naquele dia, né, Vládia? Foi uma conversa assim, muito gostosa, a gente ficou muito tempo falando. Ela com a cigana dela, que eu já estava sentindo a cigana dela do lado dela, sem fazer atendimento nem nada. E o negócio fluindo ali, assim, acho que foi um encontro assim, fantástico, né? E aí a amizade só se estendeu. Né? Agora o Rogério e a Vládia são queridos amigos aqui, que a gente tem o prazer de conversar sempre. Aquele dia, porque tu começou a falar do teu trabalho e eu sou uma pessoa que não me, assim, ouço, respeito, mas não sou aquela pessoa que ouvi falar de um trabalho diferente, eu preciso fazer. Não, eu sou, aliás, muito pé atrás, assim, né? Poucas vezes eu me... tem que... Não sou assim. E aquele dia tu começou a falar do trabalho e eu falei, eu preciso fazer esse trabalho. Tu ainda disse, eu sei. E aí a gente fez depois online, né? Nem foi naquele dia, foi depois online e tal. E que também foi um trabalho fantástico. Eu falo pela primeira experiência que eu tive, né? Porque o que aconteceu quando você começou a fazer o trabalho. Eu fiz o trabalho depois que a Vládia veio, eu devo ter feito na semana seguinte, né? E eu costumo falar que quando começa a dar errado, é sinal que tem alguma coisa travando, né? Tem alguma coisa travando, tipo, tem forças que não querem deixar você ir à frente, não é? As pessoas assim falam, não é para ser, não entra nessa, não entra nessa que isso aí, esse não é para ser, ou é preguiça da nossa parte, ou é a gente que está caindo no conto do não ir. E aconteceu muito isso com a gente, né? Aconteceu de tudo para fazer o trabalho. Nossa, aconteceu de tudo. E quando começou a acontecer o trabalho, durante o trabalho, tanto eu quanto você, né, a gente ficou muito assustado, porque nós dois, eu entrava no trabalho, você falava, eu estava vendo, você vendo, era uma troca tão grande, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo o que ele está vendo. Não, foi ótimo, porque assim, eu por muito tempo eu fui cético no trabalho, né? E, assim, sabe aquele ver para crer? Já não estava bastando mais. Aí eu precisava assim, não, preciso de a confirmação de alguém como o Rogério, de que está acontecendo o que eu estou vendo, porque eu não sou maluco. Então, assim, foi fundamental para mim. Na verdade, sim, você fez parte desse trabalho, você faz parte desse trabalho em vários momentos. Né? Eu acho que você não se lembra, mas eu fazia um trabalho com uma mesa radiônica, né, há um tempo atrás. Aí esse trabalho você já tinha participado.
E aí, assim, foi um processo de desenvolvimento que você foi acompanhando, não sei se você lembra. Mas eu tinha lá a mesa e aí atendia a pessoa através da mesa e via lá os símbolos e aí tinha tudo que aquele símbolo trazia para a pessoa de informação. E aí um belo dia, assim, enquanto eu estava ali concentrado, aparecia um símbolo lá e de repente começou a vir imagens na minha cabeça, assim, na minha tela mental. Aí eu via um preto velho sentado num banquinho fazendo uma defumação. Aí depois continuava tudo normal e tal, aí via outra ferramenta, e de repente era um ser das estrelas completamente diferente, fazendo um outro trabalho. Aí eu comecei a entender que era isso que eu precisava dizer para a pessoa e não o que a ferramenta estava dizendo. Porque não importava mais o que era a ferramenta ali, importava o que estava sendo feito de trabalho. E aí foi isso por tempo, assim, foi quase um ano esse trabalho meio lá, meio cá, digamos assim. Aí chegou um belo dia, gente, fui atender o Rogério na mesa, né? Fui lá tudo preparado, não sei o quê. Aí quando eu sentei para começar a me concentrar, me conectar, para conectar com o Rogério, eu só ouço uma vozinha assim, a partir de hoje você não usa mais a mesa. Aí eu, caraca, o que eu vou fazer? Você lembra desse dia, Rogério? Eu lembro. Que aí eu falei assim, Rogério, olha, eu não sei o que vai acontecer, cara. Falaram para eu não usar a mesa e eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou fazer malabarismo, se eu vou fazer mágica, o que vai acontecer? Vou jogar bolinha para cima. Eu me lembro quando a gente estava conversando, acho que tu ainda usava mesmo, porque tu me disse, eu uso a mesa, mas para não assustar as pessoas, porque eu já nem né, não presta atenção no que está ali na mesa, presta atenção nas mensagens que estão chegando. Eu nem sei mais que tipo de trabalho eu faço. E aí que eu disse, eu preciso fazer esse trabalho. É isso que eu quero. E aí, assim, foi muito interessante nesse dia, porque eu realmente não sabia o que ia fazer, e eu parei olhando para o Rogério assim, Rogério, eu vou me concentrar aqui, eu vou ver o que acontece, e aí eu vou te falando. Né? E aí foi esse dia que você começou a ver as coisas que eu estava vendo. E aí eu pensei, caraca, eu não sou maluco, graças a Deus. Não tem mais um maluco como eu aqui, vendo as mesmas coisas, né? Que a gente desconfia, porque assim, quando é um negócio totalmente diferente, que ninguém nunca falou sobre, a gente... Eu estou vivendo um processo esquizofrênico, não tem dois iguais, estão falando a mesma coisa, não é possível. Então, pô, o negócio está muito grande. Exatamente. Né? É a esquizofrenia coletiva, né? Exatamente. Não, e foi tão sensacional o que a gente passou naquele dia, onde se foi, o que aconteceu, o nível de trabalho que foi feito, foi um trabalho tão profundo. Eu terminei o trabalho, eu fiquei... aquela velha história que eu sempre comento quando falam comigo. Vou fazer um trabalho com o Bernard. Ó, tira um tempo, hein? Tira um tempo, porque você não sai de lá do 0 a 0. Tira um tempo, não vai... vou fazer trabalho e sai coisa. Não, tira um tempo. Anota bastante coisas durante e antes para você chegar lá, porque muitas vezes você fica tão impressionado com o trabalho que está acontecendo que esquece. Eu tinha que ter falado, visto isso, não vi. Nunca se sabe o que vai vir. E isso é tão interessante. Os relatos que eu tenho das pessoas que fazem trabalho com você, depois vêm falar comigo sobre o que aconteceu, fica assim, eu nunca imaginava essa coisa acontecendo comigo, né? Sim. Eu acho muito legal assim, esse formato que o trabalho está ganhando, né? Porque assim, eu já recebi o recado que esse trabalho não está pronto. Eu já entendi que eu ainda estou no desenvolvimento desse trabalho, ainda tem umas etapas mais para frente. Não me disseram o que é, não, né? Mas assim, confio que está dando certo e o negócio está fluindo e uma hora vai chegar o que tiver que chegar. E aí é muito interessante porque, assim, lá na mesa radiônica também, quando eu trabalhava, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, o que iria aparecer. E também, assim, a gente podia direcionar o trabalho. E aí, depois que eu comecei com essas visões, para quem ainda não entendeu como funciona o trabalho, é um atendimento em que eu recebo imagens na minha tela mental de guias, mentores das pessoas que eu estou ali atendendo, e eles se apresentam em detalhes, e eu vou descrevendo tudo para a pessoa, e vou
trabalhando com a pessoa, os processos que eles estão me mostrando, as sensações, as mensagens. E aí, assim, por muito tempo também, muito tempo, né? 1 ano, né? O trabalho não é tão antigo assim, né? Mas foi quase 1 ano que eu precisei deixar livre, assim. Eu não podia, até para eu entender que eu estava filtrando. Então, às vezes, eu via algumas coisas que eu tinha ou medo de como a pessoa reagiria, ou medo da pessoa me julgar, de que eu tô maluco, alguma coisa assim, de verdade isso. Eu acho que você nem ficou sabendo desses bastidores, Rogério. E aí, assim, eu acabava filtrando, meio que sem querer, no inconsciente ali, eu falava meias verdades, digamos assim. Não necessariamente meias verdades, mas eu não colocava todos os detalhes para a pessoa, porque às vezes o detalhe podia assustar. E aí eu fui, cara, eu sentia meu Exu por perto quase toda hora, e eu só levando esporro. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode falar isso, você não pode tirar, você tem que falar essa coisa para a pessoa. Aí eu cheguei um momento e falei assim, então vou fazer um acordo, tanto eu contigo e com todos os mentores que me auxiliam em qualquer tipo de trabalho espiritual. Vocês só vão me deixar ver o que eu posso passar para a pessoa. Então, já que eu não posso filtrar, o filtro é vocês e a responsabilidade é de vocês. Assim, a partir desse dia, aí eu deixei tudo que vem, eu falo, e é assim, responsabilidade compartilhada. Se a pessoa gostou, ótimo, se não gostou, ela que se vire com os mentores dela, né? Porque os meus só estão, né, me conduzindo ali. E aí, assim, esse trabalho foi... Desculpa, pode perguntar. Não, o que eu acho interessante quando você fala isso, né? Que até pelas nossas conversas, vem muito como fosse escadinhas, né? Muitas vezes você vai pegar um grupo mais terra, outra vez você vai pegar um grupo mais médio, outra vez você pega um grupo tão alto. Nossa, eu que eu diga. Que você fica não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Tudo tem limite. Isso aí quebra o galho. Não, isso está acontecendo, estão falando, isso está acontecendo. E não importa, na realidade, o grupo que está chegando, né? Não importa. Tudo tem um processo tão alto, né? Tudo tem um processo tão alto. Nossa, e é o processo que você precisa naquele momento. É o que você tem que escutar naquele momento. É muito importante, é muito sério, né? Mas aí o que aconteceu, Rogério? Depois de um tempo, eles me permitiram perguntar para a pessoa se ela teria algum tema, algum assunto, alguma questão que gostaria de trazer, e aí a gente acaba direcionando um pouco o trabalho, né? Então, tem essas duas opções hoje. A pessoa pode ou direcionar o trabalho, trazendo um tema, ou deixar livre por conta da espiritualidade dela, né? 2 comentários maravilhosos aí de duas queridas. Vamos continuar. Eu só estou colocando nos comentários que está tendo tantos comentários aí que eu estou colocando. Então, assim, foi mais uma mudança que aconteceu de que, bom, agora você vai ver o que você precisar ver, a pessoa pode pedir alguma coisa, você traz aí, mas mesmo assim, se a espiritualidade julgar que seja mais necessário outro assunto, que já aconteceu disso, assim, a pessoa trouxe, eu quero trabalhar uma questão amorosa. Aí, de repente, vem um Exu e tu faz uma limpeza, faz um trabalho fantástico, profundo. Aí, quando termina assim, a pessoa sempre fala assim, eu precisava disso e eu não sabia. Mas isso é muito verdade. Às vezes a gente está ali achando, ou focando, ou com foco numa coisa ou num problema e não consegue tirar a atenção daquilo que tu nem sabe exatamente o que tu está precisando mesmo, né? Ou não consegue ver com clareza as coisas. Isso é o barato ali desse trabalho, né? Tipo, não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Sim. E o que eu vejo de ensinamento nessa história, né? Quando você conta a tua história, a gente tem todo um processo muito bonito
Eu falo que, como é que é a tua vida? Tua vida é maravilhosa, não tem uma pessoa que não tem uma fagulha luminosa, né? Só resta a gente arrancar as cascas, né? Então, quando você conta um pouco da tua história, você vê quanta casca está sendo arrancada. No início, a gente estava falando sobre isso, né? A quantidade de cascas que a gente arranca. Aí você fica, mas como é que é essa história? Arranque a sua casca, que aí dentro tem coisas lindas, lindas, lindas. Olha o que brotou e está brotando cada vez mais no seu processo, né? Olha o que está brotando, olha o que brota no nosso. Então, não tem esse ou aquele. Todos. É só a gente fazer o nosso dever de casa, né? E é um processo doloroso, né, Rogério? A gente não pode mentir, né? Quantas vezes eu me questionei do que estava acontecendo, ainda me questiono em alguns momentos quando vem coisas muito diferentes. Então, assim, é a gente perceber também que estamos aqui numa experiência humana, que a gente está se desenvolvendo, está crescendo, está lutando, e ser bonzinho conosco mesmo, sabe? De ter, assim, paciência, cara. Tem dia que é difícil, que vem a Matrix, cai em cima. Tem dias que tá tudo certo, você tá lá, tudo zen. Então, assim, também, eu acho que é uma coisa, assim, de não imaginar que tudo fica às maravilhas, porque a vida não é assim, né? Se fosse tudo maravilhoso, a gente nem estaria aqui. Né? Essa, pelo menos, é a forma que eu entendo, né? A Paula falando, né? A Paula falando que amou o atendimento com você. A Paula é uma querida, né? A Paula realmente, nossa, essa live hoje está assim, é um encontro de amigos. É um encontro de amigos, sabe? Mas isso que tu fala, né? Às vezes vem ali alguma informação mais dura, ou uma informação mais difícil, ou, né, alguma coisa que a gente precisa ouvir. Mas o autoconhecimento, né? Essa volta, esse crescimento que a gente busca, eu acho que quem busca um atendimento desse é porque está buscando se conhecer ou buscando se desenvolver mais, né? Nem sempre é só flores mesmo, né? Às vezes a gente precisa olhar para uma coisa que a gente não quer olhar, mas é aquilo que vai nos ajudar a nos libertar, ou nos ajudar a crescer, ou largar pesos, né? E às vezes o largar peso é tudo a olhar para o peso primeiro, né? Olhar para aquela coisa para poder soltar e seguir, deixar a vida fluir melhor, né? Sim, Eu vejo na realidade, né, Bernardo, um atendimento como o que você faz, ele não é um atendimento tipo assim, eu vou lá e eu quero saber o número da Mega Sena. Existe todo um processo, é um processo da gente se encarar mesmo, né? A rapaziada que vem muitas vezes falar, a nossa rapaziada, eu sempre falo isso, que não é a tua rapaziada, ou do vizinho, ou do. Não, é a nossa rapaziada. Ela vem ali para segurar, tipo assim, e aí? E aí? Vambora, não tem tempo para perder com você, vambora, rapaz, corre. São os nossos, né? Sim, e é interessante você comentar isso, porque assim, a minha equipe está comigo para me ajudar, né? Mas cada um tem a sua equipe, e essa equipe é formada por guias e mentores espirituais de diferentes níveis e categorias, né? Eu até costumo explicar isso no início do atendimento, assim, que as barreiras que as religiões impõem, elas são feitas pelo ser humano que cria a religião. A espiritualidade, ela está toda conectada. E assim, já vi uma pombagira trabalhando, botando um serzinho das estrelas lá para... se você não tirar isso daí, eu vou exterminar você e sua família toda. Aí você pensa, caraca, mas uma pombagira fazer isso? Gente, assim, eles vão trabalhar da forma que eles precisam. E quem também tem aquele detalhe, né? A gente que está dando o título, né? A gente está chamando de pombagira. É um título, é um título. Então, as pessoas às vezes ficam ali, né? Não, deu esse título. E aí? Quem está por trás daquele título que a gente deu, né? Quem está por trás ali? A gente sabe muito sobre isso, sobre os preto velhos, né? Quantos seres vêm através de preto velho que a gente fala, é o preto velho? Bobinho, sabe nada que está ali por trás, né? Preto velho, Exu, assim, tem categorias diferentes, né? Mas assim, é interessante você comentar disso, Rogério. Teve um caos. Eu fui atender uma pessoa que era evangélica. Na verdade, assim, não é que ela era evangélica praticante, mas teve uma formação evangélica durante a vida dela, com a família. E aí apareceu uma pombagira.
E aí eu tinha que explicar para ela, e ela, não, mas pô, imagina, não, que não sei o quê. Aí, então, olha só, ela está dizendo isso. Contou várias coisas da vida da pessoa que eu estava atendendo. E aí, no final das contas, eu pensei assim, esquece o nome Pombagira e pensa que é a melhor amiga que você tem na sua vida, que sabe tudo da sua vida, que está te escutando o tempo inteiro. Então, se você vai precisar pedir ajuda para alguém rápido, é para ela, porque ela está do seu lado ouvindo tudo que está acontecendo, vendo tudo que está acontecendo. Aí ela virou uma chave, que aí ela começou, depois, assim, uma semana depois, um mês depois, ela vinha comentar comigo, olha, estou falando com minha amiga, né? Mudou o termo, acabou o problema. Claro, Né? claro, Aí eu tô falando com minha amiga, isso. ela me ajudou nisso, me ajudou naquilo. Pô, Como que se prende assim, a processo que não precisa ficar aprisionado, né? Eu canso de falar isso aí. Na realidade, num conceito maior, é para ser vivida a vida com leveza. O mundo leva a gente a ficar pesado, né? Agarrado. É que nem o processo católico, né? Quando você fica leve, você vai para o céu. Quando você está pesado, não trabalho danado quando você vai, né? No processo católico. Então, é leveza. Leveza, é olhar para tudo isso e não ficar agarrado. Não, esse não faz parte do meu time. Não, eu quero ver um bom futebol. Tudo faz parte de um time só, né? A gente trabalha aqui no centro, a gente até tem uma live aqui com o dirigente do centro que a gente trabalha aqui, que é o CEAL, e lá é exatamente isso. Todas as egrégoras, todas as equipes que querem trabalhar estão ali trabalhando, seja em quem fores, né? E isso é um barato, assim, de perceber isso. E quando eles vão comentando, né? Hoje temos as equipes da Umbanda, das estrelas, enfim, e todo mundo, o que importa? Importa qual é a energia que está ali para facilitar os processos, né? Ó, gente, o Vitório botou uma pergunta para você aqui, ó lá. Bernardo, como você se conecta com as pessoas? Elas precisam estar presentes ou você só em pensar no cliente que as visões aparecem? Vitória é um querido também, é meu primo barra amigo aqui. E assim, realmente. Eu falei, olha só. Suspeito. Não, mas realmente é algo que assim, eu não costumo comentar muito com as pessoas, né, sobre esses bastidores do atendimento, assim, como que eu me preparo, né? Mas eu faço as minhas proteções, eu faço aqui minhas defumações. E aí, depois disso, eu vou lá, anoto o nome da pessoa, a data de nascimento, que é para mim. Né? Para a espiritualidade está nem aí, porque ela se conecta e acabou o problema. Né? Mas é para eu conseguir me concentrar. E aí eu me concentro, chamo pelos meus, faço uma pequena oração, né? Assim, oração do coração, nada demais, e na expectativa de pedir ajuda aos meus, para eles me permitirem e eles ajudarem no pedido de conexão com os guias da pessoa. Então, eu entendo que, assim, através da minha conexão com os meus, que me permite eu me conectar com os guias da pessoa e que aí começa a aparecer na minha tela mental. Então, não precisa estar presente. Até, assim, eu acho que o atendimento presencial e o online faz a menor diferença. Às vezes, o processo do online é até mais interessante, porque tem menos input, né? Assim, você tem menos distrações, tanto eu como terapeuta, como a pessoa que está passando pelo atendimento. Então, eu acho que o online funciona assim, 120% do que poderia ser, né? Assim, a gente já teve experiências nos dois tipos de atendimento e meus melhores resultados são online. Eu também faço a mesma coisa. Eu acho que eu quando comecei a atender online, eu tinha muito pé atrás. Isso já tem muitos anos, né? Eu, atualmente, eu prefiro online, até porque a gente atende no mundo inteiro, né? Você é o mesmo caso, né? Você atende no mundo inteiro e eu também. E é muito bom você chegar ali, você ficar quietinho no seu cantinho ali e entrar em contato. A gente acessa. Quando eu estou presencial, a gente acaba se perdendo um pouco nas histórias ali, né? Eu me perco um pouco nas histórias, é muita identificação. Quando eu estou no online, eu entro e acabou. Mas tem outra coisa, né? Uma é a facilidade de tu atender em qualquer lugar, mas outra coisa é o do online, principalmente aqui nos nossos atendimentos, eu acho que no teu também tem um pouco disso. Nos nossos atendimentos, se tu vai fazer um atendimento
presencial, a pessoa vai ter que sair, quando terminou o atendimento, ela tem que sair dali, vai embora, quer dizer, está toda num envolvimento ali, tem que ser correndo. Quando ela está no online em casa, a gente sai do atendimento e ela fica lá ainda, né? Ainda dentro naquela frequência, né? daquela frequência, sem precisar cortar aquilo de uma, né? E no teu também isso, porque quando a gente termina o atendimento, fica ali ainda envolvida naquilo tudo que aconteceu ali, naquelas informações que chegaram. Isso é o barato do online, né? Sim. A gente fala que já passei por alguns processos. entre trocar de um atendimento para o outro, às vezes é uma coisa séria, né? Porque eu imagino como é que funciona com você também nesse sentido, né? Termina, nossa senhora, é para trocar de sala, né? Como que é? Tu costuma fazer mais de um atendimento assim, um atrás do outro? Como que é essa troca? A tua conexão, como faz? Ou é tranquilo? Assim, de verdade, eu acho que para ter atendimento de qualidade, eu faço no máximo 2 atendimentos por dia. Assim, só em casos extremos que eu faço 3 atendimentos por dia, porque o atendimento dura em torno de 2 horas. Então, assim, já é um tempo considerável. Ainda tem o tempo de preparo e o tempo de antes e depois, né? Então, assim, no final das contas, cada atendimento aí eu levo entre 2 horas e meia, 3 horas em todo o processo, né? Desde o início até o final daquele atendimento. E aí, às vezes, surge a necessidade, não, você vai ter que tomar um banho de erva agora, pegar a erva. Então, assim, não é muito previsível, né? Assim, às vezes foge um pouco do nosso controle. Então, assim, eu costumo dar um espaçamento também de tempo aí entre os atendimentos, até para assim, mudar a chavinha aqui dentro, né? Porque, assim, quando eu me conecto com a pessoa, eu não me conecto apenas com os guias e mentores dela, mas eu estou conectada com ela, eu estou acessando o campo dela. Então, algumas coisas que eu estou sentindo que são reflexos do próprio campo da pessoa. Então, às vezes, há necessidade de eu me desconectar, digamos assim, de uma forma mais assim, complexa, digamos. Então, às vezes, basta passar um palo santo que o negócio já flui, basta pisar na grama que o negócio já resolve, mas às vezes tem que tomar banho de erva, banho de sal grosso, fazer uma defumação, depende do que foi trabalhado, né? Às vezes a gente trabalha questões muito densas, e aí quando tem esses atendimentos com questões muito densas, não tem jeito, tem que fazer uma limpeza depois mais profunda. A gente sabe como é que são essas histórias, né? Deixa eu só te passar aqui, a Fátima está falando aqui, a Fátima Pinto. Falar de espiritualidade não é nada fácil, não é mesmo, Bernardo? Falar de espiritualidade é difícil, mas eu acho que é um desafio, né, que a gente precisa conseguir passar por ele, né? A gente precisa falar de espiritualidade e cada vez mais isso precisa ser aberto, né? As pessoas precisam saber um pouco sobre sua espiritualidade, né? Até porque, assim, uma coisa que você tinha comentado mais cedo e eu gostaria, assim, de a gente focar nisso também, porque a gente tem mentores e guias espirituais de vários patamares diferentes, né? Com o tempo dos atendimentos, eu fui entendendo que a gente tem desde seres elementais, desde guias que a gente conhece pela Umbanda ou por outras religiões, até os seres das estrelas. E assim, eu já fui, digamos, do umbral à 14ª dimensão em atendimento, para vocês terem ideia. Então, assim, dependendo do que a pessoa precisa, da situação que está acontecendo, a gente vai para outro planeta, ou a gente vai lá para baixo, volta e faz uma mistura de acordo com a necessidade da pessoa. Então, já tive assim, casos impressionantes de limpezas profundas, assim, que a pessoa nem sabia que tinha magia, tinha alguma coisa, e apareceu no atendimento, e aí os próprios guias da pessoa foram atuar ali, né? Até, assim, me questionei por muito tempo, Rogério, se isso estava acontecendo mesmo, né? Porque, assim, se são os guias da pessoa, por que precisa eu estar ali para fazer esse trabalho, né? Na verdade, eu fui entendendo que, assim, eu sou o meio de conectar de uma forma mais fácil, né? E que a pessoa consiga ter consciência do que está sendo feito
para cortar aquilo, né? Assim, não basta fazer o trabalho sem ter a consciência, porque às vezes você já sabe que tem, sei lá, fizeram uma magia para mim. Aí você fica naquela vibração da magia até você saber que alguém tirou. E mesmo que não tenha mais, se você não souber, você vai continuar reverberando aquilo. Então, eu me entendo como essa ponte, né, digamos. Assim, da mesma forma que o Rogério conseguiu ver tudo que tu viu aquele dia, por exemplo, eu já não vi. Então, tem algumas pessoas que não têm também, né? Ainda, ou não vão... esse tipo de percepção. Então, precisa de alguém orientando, né? Assim, ou mesmo ele, antes de tu estar fazendo esse meio de campo, ele também não tinha essa percepção dessa hierarquia dele ali, né? Então, é um canal ali de comunicação, né? Que tu faz um meio de comunicação. Antes de passar para a próxima pergunta que está aqui, eu deixa eu te perguntar uma coisa que é bem interessante. Como é que funciona para você? Você tem acesso ao teu pessoal assim, como a gente tem, por exemplo, quando você passa para a gente, você sabe da rapaziada mais alta e da rapaziada que não está tão alta? Vem para você dessa forma? Mais ou menos, né? Sabe aquela coisa, santo de casa não faz milagre, né? Eu sei exatamente disso. Mas assim, eu sinto as presenças, né? Quando eu chamo por todo mundo. Cara, vem todo mundo que puder ajudar, fica na retaguarda. Aí, assim, às vezes um ou outro aparece para mim. Então, assim, eu vejo muito o Tranca-Rus que trabalha comigo, o Preto Velho que trabalha comigo. Vejo um comandante estelar que faz parte aí do processo. E eu vejo muito, Rogério, um que eu vi no seu atendimento lá, que foi um siriano, né? Que aí depois, com o tempo, eu fui descobrir em outro processo, que é uma das origens estelares que eu tenho. E cara, tive aquele processo contigo que, não sei se você lembra, mas eu vi a mão, você viu o braço. Né? E assim, cara, não pode ser. Eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu vi, né? No atendimento do Rogério. E aí, assim, em um outro processo lá com o Instituto Monroe, né, que a gente conhece junto, lá com a Débora, eu participei de um dos cursos deles com a Débora e, cara, eu fui para esse local onde foi minha origem ali em algum momento e passei por um processo de limpeza ali e, assim, de vez em quando esse eu do outro lado, né, aparece para mim. E é muito interessante, assim. Também é interessante a gente pensar o seguinte: a gente não sabe nada, sabe? É muito mais do que a gente possa imaginar, né? A gente tem diversos guias e mentores, alguns específicos para temas da nossa vida, áreas ou até momentos da nossa vida. Às vezes vem a pessoa esperando ver um Ser das Estrelas e vem um Exu. Ou às vezes a pessoa espera ver uma cigana e vai vir um Ser das Estrelas, que é o que a pessoa está precisando. Né? E ainda tem... Perdão. Não, é muito interessante você falar isso, né? Porque, na realidade, esse não saber de nada, a gente, às vezes, começa a acreditar que sabe alguma coisa, aquilo trava. Sim. Porque várias filosofias religiosas vão lá e acabam catequizando a gente. Quando você consegue... Não, o que vier. Desde que me leve a um processo maior, a um processo de percepção maior, de se abrir, sabe? Mas não, é só isso. Não, caramba. É como você está nominando algumas entidades, por exemplo, né? Eu poderia chamar de outros, como você falou daquela senhora que você atendeu, né? Eu poderia chamar, não, isso aqui é A, B ou C, né? A limpeza que foi feita aqui em casa, né? Que veio aquele também, um grupo que tu... Então, assim, a gente tem que estar aberto para se permitir que essas, né, que esses seres, que esses nossos mentores, enfim, quem sejam, cheguem perto da gente, né? Não afastar, não ficar com medo, enfim, sei lá, ou não... Isso é muito... E essa conexão muito bacana, né? Aquilo que a gente está falando agora mesmo, né? A gente tem isso. Mas a gente pode ficar, não, né? Só o meu time salva. E larga ele ver um bom futebol, né? Sim. E é interessante também pensar no seguinte, a gente... Oi?
Não, A gente vai. Tem uma pergunta aqui para ti que a gente está que tentando. não para de pegar chegar ela. coisa, que eu estou tentando aqui. A pergunta. A da Bianca agora. A Bianca fez uma pergunta bem bacana aqui. Considerando que somos ser infinito, para onde você já sabe que se vai após essa vida? Ai, meu Deus do céu. Essa pergunta é complexa, hein, Bianca? Assim, Bianca, você é uma coisa séria, hein? eu vou dar uma visão baseada numa experiência que eu tive, e que por acaso tem a ver com a Débora, né? E aí eu também gostaria de saber do Rogério e da Vlad essa pergunta aqui, como é que eles responderiam isso, né? Mas eu entendi, eu tive um sonho uma vez, assim, cara, é muito difícil lembrar de sonho, mas esse foi assim, muito nítido, e foi durante um dos cursos da Débora, do Instituto Monroe. E eu tive um sonho em que eu estava no que eu considerava um umbral, mas era assim, era uma colina, muito bonito lugar, jardim, assim, maravilhoso, uma paz tremenda. Só que aí tinha um vale pequeno, e nesse vale tinham muitas pessoas, só de lembrar, estou todo arrepiado aqui. Nesse vale, assim, tinham muitas pessoas queimadas, com partes do corpo dilaceradas, com altas queimaduras, e como se eles estivessem num transe, com dor, com sofrimento. E eu estava como se eu estivesse assim, acompanhando de longe uma equipe que tinha ido lá para ajudar essas pessoas. E eu só lembro que assim, eram equipes que eram todas de branco, seres humanos, assim, aparentemente. E aí eles só precisavam tirar aquelas pessoas do transe para aquelas pessoas se levarem, né, saírem daquele estado. Então, eu fiquei assim muito encucado para entender, cara, o que é isso, né? O que é esse local que eu estive, assim, que foi tão vívido. E aí, conversando com a Débora, ela falou assim, esse local é um local como se fosse o nosso umbral, em que, na verdade, a gente constrói aquilo. Então, assim, nesse local que você foi, é um local em que as pessoas morreram em acidente, morreram com queimadas, ou tiveram incêndio, alguma coisa assim, e elas continuam construindo aquele sofrimento, porque elas morreram naquele momento, né? Vamos supor, pegou incêndio na sua casa, pegou fogo na sua casa, você morreu pelo incêndio, você morreu ali naquele sofrimento. E aí você acha que você está ali ainda, sofrendo, queimando. E aí, por isso que essas equipes, era só tirar a pessoa do trânsito, o negócio era assim, muito rápido. Não precisava nem falar, assim, convencer, sabe? Não era uma questão de convencimento, era só, opa, tá me ouvindo aqui? Pronto, acabou, já foi. E aí eu entendi assim, e aí eu respondo sua pergunta com o que eu sinto. Se eu construo um local de sofrimento para onde eu vou depois que eu sair daqui, eu posso construir qualquer local. Eu posso me direcionar de uma certa forma para onde eu quero. Então, assim, tem pessoas que vão se direcionar, por exemplo, para colônias espirituais, tem pessoas que vão se direcionar para o que acreditam ser um paraíso, né, que talvez seja uma colônia espiritual. E eu só estou pensando assim, não quero voltar. Essa é a última, acabou aqui, acabou, encerrou. Meu processo agora vai ser em outro local. Eu estou mentalizando isso já há alguns anos, mas assim, eu acredito que a gente vá para onde a gente acredita que a gente vai. Quando você fala isso é bem interessante, né? Porque eu já passei por um processo como esse, que na hora de ir embora, meter o pé na porta e ir embora, né? Mas para te falar a verdade, hoje eu tenho um pouco de um pé atrás com relação a essa afirmação, porque são tantas coisas que a gente às vezes fica apegados, até no sentido de auxiliar, né? Auxiliar, que muitas vezes, não vou não, eu vou auxiliar, porque a rapaziada tá precisando de alguma forma. E eu me acho tão ligado a isso, eu tenho um processo tão ligado a isso, a essa estrutura de auxílio, né? Aconteceu uma coisa bem interessante comigo algum tempo atrás, que eu tive acesso
uma situação que tinha um bombeiro que ele tinha morrido no incêndio. Ele tentava a todo custo arrancar uma pessoa que estava ali, a pessoa realmente conseguiu sair e ele acabou não saindo, e ele continuou naquele looping de arrancar uma pessoa que estava ali, a pessoa tinha saído, e ao mesmo tempo ele estava muito preocupado com a esposa dele que tinha ficado. Nossa, que dificuldade foi para acordar esse bombeiro, que dificuldade. E ele estava ali, não saía daquele loop. Então, olha a quantidade, a gente fala muito isso, né? Quando vem uma mensagem nesse momento, os nossos passando essa mensagem, acorda, 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 sai daí, que você não precisa mais estar passando por isso aí. E aí, aquele estado, nossa, é tudo ilusão, como agora, né? A quantidade de ilusões que a gente vive no dia a dia, e é tudo ilusão. Acorda. Você não precisa ficar agarrado a processos que são doídos, dolorosos. Não precisa. Sai dessas ilusões. Seja leve. É isso, é essa busca, né? E é isso que o nosso trabalho, eu acho, o que a gente procura com o nosso trabalho é fazer com que as pessoas percebam que a gente também, porque não é como se a gente já tivesse, né? É o nosso trabalho individual também de sair disso, de realmente sair disso, né? A nossa busca em relação a isso, e é o que a gente procura levar. Fazer essa conexão cada vez maior conosco mesmo, para justamente quando sair daqui para outro, já ir, né, sei lá, para um lugar que seja legal, não ficar agarrado em crenças, em medo, né? O medo é que vai te levar para esses lugares, talvez, né? Para umbral, para zonas mais densas. Então, quanto mais conectado, quanto mais leve, quanto mais numa vibração mais alta a gente tiver, é para esses lugares que a gente vai, né? Sim. Eu acho que tem aqui a gente, às vezes, fica colocando se colocando tão num padrão mais baixo, tendo medo de entidade, medo de espíritos. Né? Eu tô com medo. E, na realidade, é o contrário. Nós temos ectoplasma, nós conseguimos fazer coisas assim deslumbrantes, maravilhosas, porque nós temos. E, na realidade, esse medo faz com que a gente entre no processo, inverta o processo. O pessoal que está lá passando por... não, eles são... Não é que sejam menores, mas eles têm menos chances, a gente acaba passando tudo isso. E aí inverte tudo, né? Não precisa. Como eu sempre digo, nós somos seres maravilhosos, né? Nós somos seres maravilhosos, somos seres fantásticos. E acabamos entrando em processos que não precisamos, né? Aí, ó, só mensagem legal para ti. Aí, ó. Outra querida, Fátima. Querida. Ela também tem uma mediunidade fantástica. Aqui tem outra. E olha aqui. Olha essa. Muito bom. Querida. Boa noite para todo mundo Boa que está noite. dando boa noite para a gente. Aqui, ó, a Silvia. É muito bacana você ver pessoas se transformando, né? A gente tem muito contato com a Fátima e com a Cidinha, por exemplo, e é tão bacana você ver o processo de pessoas passando por informações, tendo acesso a esse pessoal, e aquilo, uau, caramba, eu não preciso, sabe? Porque, como eu sempre digo, né? Largar de rotular esse ou aquele time, né? vamos rotular o time, vamos ver o jogo da luz. Né? Até porque, assim, tem alguns guias que aparecem, por exemplo, alguns seres das estrelas, que a gente não faz ideia do nome, né? Porque, assim, tem aqueles que a gente vê na internet, mas tem uns que não tem nada a ver. E aí, assim, eu começo a me questionar, aí às vezes eu vou lá, Rogério, olha só, apareceu um ser assim, sabe? Você já viu alguma coisa nesse sentido? Aí ele, já. Aí eu, então tá bom, então não tô maluco. mas assim, porque faz parte do meu processo, assim, ir me conectando com seres cada vez mais diferentes, e
o meu mental me atrapalha, né? Até assim, a gente estava conversando no início, né? Ah, você esqueceu já o que aconteceu? Cara, eu não tomo nota de nada no atendimento porque eu tenho medo de a minha nota me influenciar. Então, eu não tomo nota. A gente pode gravar, a pessoa vai ter lá a gravação. Mas, assim, eu prefiro ser o mais leve possível para as coisas fluírem, sabe? É até uma dica que eu dou para as pessoas que eu atendo, né? Quanto mais expectativa você cria, mais tenso você fica, menos relaxado, mais ansioso e menos o processo flui. A pessoa, às vezes, que não está esperando nada, está só ali para receber. Cara, a pessoa sente, a pessoa vê, a pessoa escuta, a pessoa fica mareada depois, sabe? E tem outros que estão ali totalmente ansiosos, não sente nada, não percebe nada, e, enfim, é um processo diferente por conta do estado que a pessoa está, né? Não está aberta o suficiente para sentir, né? E é interessante que algumas pessoas, assim, como você falou, que aconteceu contigo, elas entram no processo junto comigo. E às vezes a coisa que eu estou narrando, a pessoa está vendo ao mesmo tempo, está lá comigo junto, sabe? É como se fosse eu contando uma história e a pessoa vivenciando a história, né? Isso é muito legal. É muito bacana, porque aliás, você acaba não contando para mim, mas como a gente acaba trocando muitos clientes, né? Eu indico muito você para os meus clientes, você indica para os seus clientes, e acaba esse pessoal vindo falar comigo depois. Rogério, você não tem ideia do que aconteceu. E começa a contar. Você não tem... Não, vamos lá, mais um. Conta. Pode contar que eu vou ficar aqui escutando. E são coisas assim que, nossa, eu sei como é que são essas histórias, eu sei. E assim, normalmente, né, as coisas vão acontecendo assim, as pessoas vão recebendo as mensagens e as coisas vão fazendo sentido, né? Mas já aconteceu, Rogério e Vlad, né, de eu estar atendendo alguém e de repente vir assim, uma história de uma vida passada da pessoa, ou uma história de um ancestral da pessoa, ou a história de uma vida paralela que está acontecendo ao mesmo tempo e que a pessoa precisa resolver lá para resolver aqui. Assim, são milhões de histórias diferentes, de situações diferentes, e é muito legal isso. Contar uma história rápida aqui para vocês terem uma ideia. Eu atendi uma pessoa, deve ter um mês e meio, e apareceu um homem no atendimento dela que só era ele, assim, não podia ser mais ninguém, não podia, ele não deixava. E aí, durante a história, ele estava assim, vestido igual um gentleman, né? De terno, assim, bonitão, mas eu não sentia que era Exu, por exemplo, né? E aí a gente foi entendendo que era um homem com o qual ela tinha tido um relacionamento amoroso numa vida passada, e teve algum problema naquele relacionamento, que eles não conseguiram viver aquele amor, e isso estava refletindo nos dias de hoje. E aí, no desenrolar da história, a gente descobriu que esse era o Exu que acompanhava ela, que trabalha com ela na religião, e que ele tinha quase que como se ele fosse possessivo, um amor possessivo, né? Por mais que ele entendesse que não pode ter esse relacionamento pelas frequências diferentes e tudo mais, ele acabava conduzindo a vida amorosa dela. Então, assim, ele não deixava chegar qualquer um. Se o cara era tralha, ele não deixava a pessoa ficar. Inclusive, assim, ele dificultava que as pessoas chegassem por ciúme. Aí a gente conversou e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, é uma história muito louca, mas, assim, é isso que eu vejo aqui. Aí, uma semana depois, ela mandou mensagem: olha, eu joguei búzios com um pai de santo e tal, e ele contou exatamente a mesma história que você contou, com outros detalhes e tal. Aí, então, esse detalhe aí eu não consegui te falar, porque eu fiquei sem graça, né? Mas eu também vi isso daí, de relações amorosas e tudo. Então, assim, é muito doido o que a gente pode ver, né? Assim, são infinitas possibilidades que podem acontecer nesse trabalho. É muito imprevisível. A história que você falou da Débora Sachs lá, a gente acabava entrando nos trabalhos, né? A gente acabava entrando para liberar cascões,
Essa história que eu comentei desse bombeiro aí era uma coisa muito parecida nisso aí. Aquela história ali era uma vida de uma pessoa, estava lá, estava acontecendo, estava em outra faixa, né, acontecendo, e estava interferindo totalmente, né, na vida de cá. Quando o bombeiro liberou, a vida de cá também liberou. E tinha uma história que travava todo o processo da esposa dele. A esposa dele lá de casa também estava tudo travado. Quando liberou, aconteceram vários processos bacanas na vida dessa pessoa. Né? Então, como muitas vezes a gente tem travas, e a gente fica lá, não, então vai liberar, corre, vai fazer o trabalho de casa, né? Sim. E é interessante, né? Já que você comentou de casa, eu já atendi alguns locais, né? Já atendi casa, por exemplo, e que eu vi, assim, na casa da pessoa um portal aberto no meio da sala. Eu, cara, tem um portal ali, isso daí tá dando ruim, tem um corredor ali que tá assim, assado, não sei o quê. Cara, você descreveu, a pessoa, né? Você descreveu minha casa perfeitamente, esse corredor onde estão as cinzas do meu sogro. O cara, tem que tirar de lá porque tá dando ruim. Resolve isso daí, bota em outro lugar, porque ali, e tava assim, um clima muito pesado na casa da pessoa. Eu tava começando a dar rachadura no teto, a abrir buraco, nesse nível. E aí eu fiz o trabalho lá com os mentores dele, né? E aí os próprios guias dele, os mentores que estavam trabalhando ali, começaram a fechar os portais, resolver as coisas, e aí ele falou assim, cara, o clima da casa, até a relação que as pessoas tinham ali dentro mudou de um dia para o outro. Impressionante. Então, e é impressionante, né? Porque aqui, às mais vezes, uma história aí para ver, por exemplo, ele percebe muito mais do que eu, né? As energias. Eu às vezes sinto, mas não é sempre, mas ele percebe. Então, a gente vê, às vezes, uma defumação, né? Uma defumação feita na casa, como já muda toda a energia. O cachorro nosso aqui, a gente começa a perceber mudança, né, de comportamento dele. Agora ele melhorou também, né? A gente tem uma amiga em São Paulo que ela fala muito isso, né? Quando o bicho está pegando para ela, que está tudo encrencado, o cachorro vem para ela que não morder. Ela fala que o cachorro é o termômetro, né? O cachorro fica olhando para ela, aí, pô, botou tudo em dia, né? Foi lá e fez o que tem que ser feito para fazer uma limpeza. E eu falo muito isso, né? Às vezes é tão simples, tão simples, tão simples. Sabe? Fecha o olhinho, imagina a chama violeta, né? Passando, queimando, limpando, retirando. Ah, mas Rogério, então tá, é só isso. Simples, simples. Ah, mas isso aí não pode. Não, isso é fácil de ser feito, uma coisa mais às vezes você está no ônibus, está no Uber, tá? Vai pegar aquele Uber que saiu uma pessoa totalmente carregada, tu vai entrar, vai pegar o que não tem que pegar, né? Joga a chama violeta ali por dentro para que você possa entrar, né? No ônibus, em qualquer lugar, no trabalho, sabe? Isso é normal, são energias. Ah, você não quer acreditar nisso? Então tá, então passa o processo, vai lá. Ah, eu estou passando mal. Ah, é o fígado que está passando mal. Foi aquela fritura que eu comi uma semana atrás. Não, é a energia que está te comendo aí. E às vezes, olha só, a gente que trabalha o tempo inteiro com isso aqui, ele às vezes nem sempre fala, né? Mas eu às vezes não percebo que ou não me dou conta que é uma energia que eu começo a perceber, ou nem perceber, começo a ter atitudes que normalmente não, né, não teria, e aí só vou me dar conta depois quando ele fala. A coisa pesada aqui, puta, não me dei conta, né, de que todo esse comportamento aqui que está acontecendo é uma interferência, né? Sim. E olha Mas isso só. eu acho que acontece muito, Vlad, porque assim, quando a gente está no meio do furacão, o pessoal que joga contra, né, ele vai de uma forma muito sutil fazendo as coisinhas. Aí quando a gente vê, assim, às vezes a gente só vai perceber quando o negócio já está muito ruim. E não quando começou, que era mais fácil limpar, por exemplo, né? Então, assim, já aconteceu algumas vezes comigo, de assim, eu tá entrando num processo, não perceber ali, ninguém falar nada, porque às vezes não pode falar, que é para a gente crescer, a gente aprender a perceber. E aí, quando eu vi, o negócio já, eita, agora tem que fazer uma limpeza mais profunda, né? Mas é o nosso aprendizado, né? É realmente o aprendizado que a gente tem. Mas assim, é o estar atento, né?
Sim. É o estar no presente, é prestar atenção no que está acontecendo na nossa vida, né? E isso é muito do trabalho que eu faço, que é o Ho'oponopono. Ontem até postei um vídeo repostei um vídeo lá no Instagram falando sobre isso, de uma pessoa né, tirando um carrinho, passando por cima, uma trabalheira, porque não prestou atenção que atrás dela não tinha nada. A gente está muito no automático no dia a dia, né? E é essa a nossa busca de estar mais presente, de estar mais consciente, de realmente prestar atenção no que faz, né? Hoje eu estava comentando com uma pessoa, com uma cliente, né? Ela me ligou, passou o bicho pegando lá, e eu estava dando uma dica para ela sobre isso, né? Quando você for deitar, aliás, é uma coisa simples, simples. Faça uma limpeza com chama violeta. Imagina a chama violeta no seu corpo limpando a tua aura. E aí, se você quiser brincar mais, imagina no teu quarto, imagina nos teus filhos, no teu marido, na tua esposa, nos teus amigos. Vai jogando chama violeta na casa. Faz essa experiência 2, 3 dias para você ver o que vai acontecer, como é que você vai começar a melhorar o teu processo. Sabe? Aí você vai, caramba, como é que pode? Você tem esse poder, você consegue fazer isso. E quando você começa a se dar conta, você fica, caramba, que barato, olha só, como é que eu não sabia disso? Esse é um poder que a gente tem. Então, se utiliza disso. Vai dormir, imagina ali, já no travesseiro, imagina o chama circundando, limpando, tirando. Ainda não dormia. Então, parte para o quarto, ainda não dormia, parte para quem está do seu lado, e vai. Vê como é que você vai acordar no dia seguinte. Como é que melhorou? Né? Viu? Só. Facilidade. Às vezes são coisas simples, né? Mas a gente tem o poder de cocriação, é que a gente não acredita, né? Mas a gente está ali, chamando a chama violeta, a gente está cocriando aquilo dali, está trazendo para a nossa realidade. Eu trabalho com pirâmide cristalina, por exemplo. Então, eu invoco uma pirâmide cristalina, expando ela para ocupar todo o espaço da minha casa para expulsar energias ruins. Então, assim, cada um tem, né, a sua técnica, aprendeu. Pode ser os dois, pode usar reiki também para taca reiki na casa toda, chokurei, vai lá e vamos embora. Traz uma técnica, 2, 3, quando você vê, você já está assim, em 5 minutinhos você usa 10 técnicas diferentes. Então, assim, se dificulta o trabalho do pessoal, né? Que quer jogar contra, aí é melhor. Não, e é aquela velha história, né? Faz contato, eu sempre falo, faça contato com a sua hierarquia, faz. O pessoal está lá, tipo, gritando no seu ouvido, querendo passar intuições, querendo passar. Sabe? Faz contato que começa a vir. Faz um dia. Eu sou aquele cara que sou um chato da meditação, eu fico indicando a todo mundo, vai meditar. Para quê? As pessoas escovam os dentes, as pessoas comem, então meditem. Quanto tempo? 5 minutos, 3 minutos, não importa, mas faz esse contato. Vão começar a acontecer coisas tão lindas na sua vida, né? Tão lindas. Vai facilitar tanto a sua vida e a minha, né? Da Flávia. Porque não é fácil, né? Quando a gente está no olho do furacão lá, muitas vezes não é fácil de aquietar a mente e fazer essa conexão. A gente passou por uns períodos aqui bem complexos e mesmo sabendo, né? A gente precisa acalmar, a gente precisa sair disso aqui. Às vezes é difícil de conseguir, mas se tu não tenta, pelo menos, aí sim complica mais ainda. Mas, querido, se as pessoas querem entrar em contato contigo para fazer aí, agendar pelo teu WhatsApp, né? Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, você está colocando aí na rodando tela. na tela. Está aí embaixo. Está aqui embaixo, isso. Pode me mandar a mensagem lá. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder por conta de outros compromissos, mas eu respondo, tá? Espero um pouquinho, às vezes. Não fica chateado comigo, não. Tem umas pessoas que eu estou devendo aqui a resposta. Mas é que a vida está um pouco corrida por aqui, mas eu respondo sempre com muito carinho. Não gosto de resposta automática, acho que não tem necessidade disso. Pode entrar em contato também pelo Instagram, né? Mas aí o ideal é que me siga primeiro para a mensagem não ir para outros, que às vezes passa despercebido. Mas, assim, o canal certeiro é meu WhatsApp. Manda o WhatsApp que vai ser um prazer agendar. O teu Instagram tem mais informações, né, do teu trabalho lá, se as pessoas quiserem ver. É isso aí, o Instagram do Bernal. E tem meu site também. O site?
Tem meu site também, que é bernardsarpa.com, Olha só, gente, né? não vou Mais fácil ainda. bernardsarpa.com. Mas, Isso. entra, chama Pelo teu o Instagram, as Bernard. pessoas chegam lá, né? Chama o Sim, Bernard sim. pelo WhatsApp, Chama que pelo WhatsApp, atendimento personalizado. e realmente, ó, eu vou te falar uma coisa, né? Só quem passa pelo processo, né? Meu Deus do céu, caramba, é muito engraçado. Amigos meus que ficam assim meio assim, vai passar, vai ver o que vai acontecer. Não é o Bernard falando, né? Não, e o mais bacana aqui de tudo isso, dessas pessoas que estão aí na live ou já entraram, saíram, enfim, é que assim, são muitas pessoas que têm técnicas, né, e trabalhos diferentes, e sempre tem uma indicação. Não fica, não vou indicar porque é o meu trabalho. Não, e tem essa troca, de informações depois, que é o barato de tudo isso, né? Esse é o grande barato, né, Bernard? A gente tá aqui na correria e a gente se trata, né? Fica um Sim. tratando com o outro, né? E é aquilo, a gente tem que saber a hora de pedir ajuda, né? E assim, às vezes eu preciso da ajuda do Rogério, às vezes a Vládia precisa de minha ajuda, às vezes eu preciso da ajuda de um conhecido do Rogério, ele indica. Então, assim, é um processo que a gente precisa, assim, estamos juntos, passando por essa vivência aqui, essa experiência aqui. Então, a gente tem que aprender a pedir ajuda também quando precisa, né? É importante, é a parte importante do processo. Porque é isso, né? Porque tem muita dessa coisa, eu já tô nesse trabalho com espiritualidade, eu não preciso. Não, muito pelo contrário, né? É aí que a gente precisa. É aí que a gente, às vezes, não consegue enxergar sozinho e precisa de alguém ali para nos empurrar também, né? Cada vez mais, muito pelo contrário. Quando tá trabalhando nessa área, muito mais é que tu vai precisar da mão do outro, né? Olha só, aproveitando o ensejo, vamos curtir essa live aí, vamos curtir, bota ali no pau, não importa se é para cima ou para baixo, se está gostando ou não gostando, mas dá uma curtida. Curte, ali, né? compartilha para mais pessoas conhecerem nosso trabalho, né? E olha só, o trabalho do Bernardo agora, nesse momento. E quando a gente pede para compartilhar, não é só para conhecer o nosso trabalho, é quanta informação legal a gente tem trazido, né, com as outras pessoas, com todas as pessoas que a gente está trazendo aqui no canal. Então, compartilha, se inscreve no canal, para o nosso canal crescer também. Bota o sininho lá para você ser avisado, porque hoje foi a live na quarta-feira, né, porque era uma live especial. Mas em geral é na normalmente é quinta-feira. Bota lá para você ser lembrado. Quando bota o sininho lá em cima ali, que quero ser lembrado, vai acontecer. Então, se inscreve no canal, bota o sininho lá. Vai ser muito bom ter você aqui outras vezes, né? E tem um detalhe, né? Bernardo não falou nada, a gente está chegando no final aqui, né? Mas o Bernardo não falou nada, tem tantas outras coisas que o Bernardo faz. Vai voltar, vai ter que voltar, não vai ter jeito, né? Falar sobre cristão, sobre Stargate, né? Uau, caramba, tem que entrar mesmo no processo da Umbanda para ele falar um pouco mais sobre isso, né? Cada coisa em cima de Umbanda. Vou contar um segredinho aqui. O consultório do Bernardo é todo com o chão com cristais misturados. O chão está cheio de turmalina preta e a parede cheia de... esqueci o nome, fugiu o nome agora. Não, é uma pedra. Não, aquele que... A selenita. É tudo de pó de selenita nas paredes. Então, assim, é autolimpante. Eu fui dar uma palestra lá no seu espaço, né? Caramba, aí, né? Cristo. Onde você está? Onde você está? Nossa, caramba, que ambiente, que coisa. A gente parece que flutua, né? Flutua. Eu lembro que eu tenho umas fotos dando palestra lá, eu descalço, eu estava assim no estado que, meu Deus do céu, que isso? A gente recebendo muita mensagem legal. Pessoal que está assistindo, obrigado por todas as mensagens carinhosas, né, que estão vindo aí, muito bacana. Vamos falar um pouquinho mais, vamos começar a fechar isso aí, que está chegando a hora, né? Então, só para lembrar, né, aqui do nosso patrocinador, quem comprar, quem adquirir um bastão e o cetro pela... Fica aí, Bernardo. Deixa eu botar aqui o pessoal, o nosso código do Sinergizando, né?
vai estar de levando brinde também, né? um bioselo É. de 3 ml. Então, entra lá no site da Família Plasmática, conheça todos os biocetros, as modalidades, os modelos que tem e as peculiaridades de cada um, né? Eles são diferentes na sua potência, principalmente, e nos bioselos estão tudo lá explicadinho. Então, entra lá. Isso aqui realmente é o que a gente pode falar que dá um up no seu corpo físico, no seu corpo mental, no seu corpo espiritual, no corpo físico bom, você consegue acessar coisas bacanas. Isso aqui, o que se traz a nível emocional, mental e físico, uau! Equilíbrio, né? Traz um equilíbrio geral aqui para todo o... Você equilibrou aquelas coisas que estão ali travando, então aproveita e seja, né? Entra lá, a Família Plasmática, e conheça todos eles. E, Bernarda, agora, deixa aí para a gente uma mensagem ou um aviso, alguma coisa que tu queira trazer, que a espiritualidade que esteja aí, que está nos acompanhando, porque deve ter, né? Nossa aqui senhora, vou te falar uma coisa. Uma galera aqui assistindo também, né? A gente faz muitas lives, mas o negócio está dos bons. Eu só estou com os arrepios aqui no corpo inteiro, desde o início da live até agora, assim. Então, mesmo que eu não esteja vendo, né, porque eu precisaria me concentrar, eu sei que a gente está muito bem acompanhado. Gente, assim, acho que a mensagem que eu tenho para deixar aqui para todo mundo é: a gente precisa se conectar mais com nossos guias, com nossos mentores, porque são eles que são nossos primeiros socorros, sabe? Assim, é com eles que a gente precisa chamar a todo momento. Algumas pessoas até me perguntam assim: como é que eu contacto o meu guia que apareceu no seu atendimento? Eu descrevo o guia para a pessoa. Então, assim, você só precisa daquela descrição, você só precisa daquela imagem. Algumas pessoas até o guia vai falar: não, faz isso, faz aquilo, mas a maioria, você só precisa da imagem. Traz a imagem dele. Ou se você souber o nome, traz o nome, chama, pede ajuda, pede para estar ali participando dos seus processos, para liberar o que você não precisa passar e o que precisa passar que ele te dê forças para continuar. Eu acho que é sempre trazer os nossos guias e mentores cada vez mais para perto, para a nossa vida ser um pouquinho mais tranquila, a gente poder respirar fundo um pouco melhor. E, assim, agradecer a vocês pela oportunidade. Foi uma live incrível, assim, e eu acho que a gente conseguiria fazer mais umas 10 lives de tanta história que a gente tem para trocar. Nossa. Mas, assim, voltar numa outra oportunidade aí para estar com a gente de novo. Você que está aí, então, acesse o canal, curta essa live, porque essa live aí é uma live muito especial. Eu tenho certeza que pessoas que vão estar participando dessa live amanhã, depois, quando for, vão estar passando pela energia que está passando aqui, uma energia muito, muito bacana. Uau! E quem não conhece, quer conhecer mais, o trabalho do Bernardo vale a pena, não perde a oportunidade aí de fazer uma sessão dessas com ele, porque realmente a minha já está marcada para a semana que vem. Nossa Senhora! Muito legal mesmo. Obrigadão, Bernardo. Obrigadão a todos vocês que estão estão aí com a gente. Vendo agora e que vão ver depois, tenho certeza. Aproveitem, fecha e escutem essa live, porque tem uma vibração muito bacana acontecendo aqui. E eu tenho certeza que é aí com vocês também. Aproveitem realmente. Muita gratidão a cada um de vocês, muita gratidão ao Bernardo por estar aqui com a gente. Semana que vem a gente está junto de novo, quinta-feira. Obrigado, Bernardo. Querido, obrigado a vocês. Obrigada a todos que estão aí com a gente. E até a próxima, Até a próxima. Um beijo para vocês. Muito legal estar com vocês aqui. Muito barato, que barato mesmo. Tchau, até. Até, tchau.